A tarde da quinta-feira é de bastante movimento pelas ruas centrais de Farroupilha. A partir da publicação do decreto da Prefeitura de Farroupilha, ainda na quarta-feira, possibilitando a reabertura do comércio, o centro da cidade ganhou grande movimento nesta quinta-feira, sobretudo no período da tarde. As lojas já estão abertas, mas com todo um protocolo, todo um cuidado que é exigido e que consta no decreto. Entre as medidas estão a constante higienização das mãos por meio do álcool gel, também a verificação da temperatura corporal e ainda evitar a aglomeração de pessoas, manter a distância entre as pessoas, bem como apenas a utilização de 30% da capacidade de cada estabelecimento. Além das lojas, o segmento de serviços também tem retomado as atividades. O que chamou atenção e chama atenção na tarde desta quinta-feira, véspera de feriado, são as grandes filas na frente das agências bancárias e também no posto do Correio Central aqui em Farroupilha. As ruas centrais estavam com intensa circulação de veículos e nas calçadas muitas pessoas caminhando. Filas em diversos locais eram visíveis. Máscaras estavam sendo distribuídas à população na metade da tarde no centro. A cidade voltou a ter intensa circulação de veículos e movimentação de pessoas depois que a Prefeitura de Farroupilha permitiu a reabertura do comércio, desde que observados os critérios de cuidado, de higiene e de prevenção ao coronavírus. Um grande abraço a todos. Na verdade, nós estamos, e eu vou pedir licença para tirar o meu EPI de proteção, o meu equipamento de proteção pessoal, dentro desse nosso conceito de isolamento humanitário. Nós estamos vivendo um período muito difícil para todos. Todos nós temos grande dificuldade e não temos uma receita de bolo, nós temos receitas prontas, A receita da Organização Mundial da Saúde, a receita do governo brasileiro através do Ministério da Saúde. Aliás, o ministro Mandetta fazendo um grande trabalho. Nós temos a receita da OPAS, nós temos a receita do governo do Estado do Rio Grande do Sul e nós temos as receitas dos municípios que elas, enfim, estão parcerizando com o governo do Estado, com o governo federal, aquelas questões que são importantes. Então, lavramos um documento aqui, porque cada município precisa ter o seu documento. Esse documento ele é importante para o município, porque ele dá alguma mobilidade respeitando as características de cada município, as condições das pessoas, as condições da sua cadeia de desenvolvimento econômico, da sua preparação em saúde, enfim, e nós estamos respeitando isso, fazendo um decreto municipal. Nós estivemos afastados por questão de saúde, voltamos, já havia o nosso vice-prefeito feito um decreto, nós tínhamos um prazo para esse decreto foi revalidado até o dia de ontem e estamos hoje já sob um novo decreto. Esse novo decreto ele tem prazo de 10 dias até o dia 17 e é assim que serão as coisas aqui em Farroupilha, porque nós precisamos ir avaliando as questões, depende muito do direito de ir e vir das pessoas, mas mais do que tudo isso depende muito de como as pessoas se comportam frente a uma pandemia, que é um assunto que, vamos lá, tivemos H1N1, boa parte da nossa população não lembra muito do H1N1, boa parte do corpo médico não trabalhou naquela época no H1N1 e a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha, a sociedade mundial que viveu essa pandemia do H1N1 também, em algum momento, lá em 1918, viveu a gripe espanhola, onde mais de 50 milhões de pessoas morreram. O que mudou daquela época para a época de hoje, inclusive da H1 para hoje, foi a forma de comunicação das pessoas. Nós temos uma comunicação muito mais imediata, muito mais ampla, e que permite também se ter valores reais na comunicação e se permite também as questões das fake news e isso tudo tem atrapalhado as pessoas. O importante, vamos observar o que tem hoje na Europa, a história da doença começando lá no final de novembro em Wuhan, na China, mas o avanço avassalador sobre a Itália, algumas regiões da Itália, sobre a Espanha, a França, a Alemanha, a Inglaterra, mais recentemente o maior número de mortes num único dia nos Estados Unidos, e isso tem nos preocupado muito porque a doença, por ser uma pandemia, estará aqui conosco logo aí adiante. Dito isso,
quero dizer que nós temos exemplos bons, né, na Europa de cuidados importantes. E eu vou lembrar aqui a República Tcheca, que ao adotar o uso de máscaras, né, para toda a população, ela teve uma demografia diferente para a doença. Ou seja, os relatos demográficos são muito diferentes, com toda a grandeza da infectologia, dos pneumologistas trabalhando a miúde, dos intensivistas com a sua capacidade, né, no trato dos pacientes que necessitam de ventiladores mecânicos nas UTIs. Mesmo assim, né, o uso de máscara, que parece muito simples, é a base, né, do nosso decreto. Todos de máscara. Isso permite dizer que nós estamos protegendo as portas de entrada, que são principalmente a boca, o nariz, os olhos de um modo geral e as mucosas do organismo, mas principalmente a boca e o nariz, né, da forma como nós temos hoje e conhecemos hoje uma forma de permissão, né, da introdução do vírus. Ele se dá pelo uso da mão, a mão sobre as superfícies contaminadas e essa mão sendo levada à boca ou ao nariz. O espirro jogando partículas, né, na atmosfera, a boca pelos perdigotos ao falarmos, e isso numa coluna de ar muito pequena permite que um passe para o outro o vírus, ou pelo contato ou pelos perdigotos em isolamento muito exíguo, muito pequeno. Né? O nosso decreto pede que os serviços, por exemplo, utilizem EPIs, né? Quem vai prestar o serviço use óculos, use máscara, use luvas, quem vai receber o serviço use a máscara. Na porta do estabelecimento, a colocação de um tapete embebido em cloro, né, em água sanitária. Isso tem ajudado muito, é o mesmo que se utiliza na água para a limpeza da água das suas bactérias, dos seus micro-organismos, né? O cloro ele é eficiente para isso, para tornar a nossa água possível de beber, e isso permite dizer que nós estamos na direção, no caminho mais adequado naquilo que diz respeito ao cuidado. Não estamos propondo, ao permitirmos o comércio, um aumento de pessoas na rua. Estamos aumentando as possibilidades econômicas. Por quê? Quem vai frequentar o comércio é quem já está frequentando o posto de combustível, o supermercado, a farmácia, enfim, são as mesmas pessoas. Nós estamos excetuando aqueles maiores de 60 anos, nós estamos excetuando aqueles que têm doença crônica, né? Principalmente aqueles que têm a doença coronariana ou hipertensão ou diabetes, né? Aqueles que têm doença consumptiva, né? Que consomem as imunidades, né? O HIV positivo, o paciente oncológico e outros, né? Com imunidade diminuída, e estamos permitindo com isso, através do uso adequado de barreiras, né, que todos tenham a mobilidade responsável. Por isso, né, estamos chamando de isolamento humanitário, todos responsáveis por todos. Qual a diferença entre isolamento humanitário e isolamento social, prefeito? O isolamento social, ele pega um grupo de pessoas e afasta da rua, né? Nós aqui pegamos a pessoa e afastamos da possibilidade de adquirir o vírus, né? Cada pessoa tem o seu equipamento de proteção, porque a doença, ela não invade um grupo de pessoas, ela invade cada um de nós. Então, cada um de nós, por isso humanitário, ser humano, cada um de nós, com a sua proteção, tanto para a entrada do micro-organismo, também como para a saída do micro-organismo para outras pessoas. Nós vamos entender, né, que as pessoas hoje, há um grupo grande de pessoas que já têm a sua contaminação, que já estão com o vírus, que já andam pelas ruas com os vírus, sem ter nenhum tipo de sintomas, né? É uma pandemia, todos nós estamos sujeitos a ele. Ele está no meio de nós, ele está entre nós. Ele está nas superfícies, ele está nas pessoas. Muitos de nós não temos sintomas, não tivemos lá tosse, não tivemos febre, não tivemos dor de cabeça, não tivemos artralgia, dor muscular, não tivemos nada disso. Mas temos, né, por outro lado, a condição de ser objetos de contágio ou de passar essa doença para outros, né, e de forma inadvertida. Por isso a barreira, por isso o humanitário, por isso que cada um de nós é responsável por si e pelo outro. Prefeito, uma das determinações do decreto diz respeito ao termômetro com infravermelho. Muitos estabelecimentos não têm. Como funciona? Vai ter um prazo de adequação até chegar aos equipamentos? Como vai atuar a fiscalização? Na verdade, nós entendemos que essa é uma dificuldade. A própria prefeitura, para os seus 80 fiscais, esse é o número que estão na rua hoje,
né, olhando o que está acontecendo. Nós também tivemos dificuldade, tivemos que trazer de fora do estado esses termômetros, mandamos uma viatura da prefeitura ir buscar esses termômetros, eles estão conosco hoje, mas sempre é uma questão muito difícil, né, de você botar a funcionar esse processo. De qualquer forma, é fundamental se medir a temperatura. Se não for com esse termômetro, nós estamos flexibilizando para que seja com o termômetro convencional, desde que nós tenhamos a higienização, e eu diria mais do que isso, a antisepção, né, do termômetro ao trocarmos de indivíduo. Quando nós tiramos de um braço de alguém, precisamos passar nele álcool gel ou cloro. O melhor ainda é cloro, que tem dado essa condição de limpeza melhor, para ser aferida a temperatura de outro. Acima de 37,8, essa pessoa, então, é convidada a responder um questionário de outras perguntas e, se houver qualquer sinal de que realmente ela possa estar doente, é encaminhado para o pronto atendimento no antigo prédio da UPA, que hoje é a UPA Coronavírus, né, a nossa policlínica de Farroupilha, onde essa pessoa vai ser atendida, vai ser investigada, se for o caso, vai fazer o PCR, que é o exame definitivo, para determinar se está com a doença, se já passou a doença, se, enfim, pode ser um contaminante. Já chegaram a Farroupilha os testes rápidos de coronavírus que o senhor havia feito a compra há alguns dias? Já fizemos uma compra, chegaram os primeiros, ainda é um número pequeno, mas nós estamos já aguardando mais, temos alguns já para iniciar o trabalho. Muitas pessoas que circulavam pelo centro de Farroupilha na tarde da quinta-feira estavam fazendo o uso de máscaras. Há diversos dias não se via o centro da cidade com tanto movimento. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.